Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs das comunidades rurais e urbanas dessa paróquia de Nossa Senhora de Montes Claros e São José de Anchieta. Na terça-feira passada, eu tive um problema aí com o celular, não consegui enviar o vídeo. Mas vamos ver se dessa vez vai dar tudo certo. Nós, os padres aqui, estamos, graças a Deus, bastante bem. E gostaríamos de saber como vocês estão aí nas comunidades. Se tiver alguma dificuldade que a gente possa ajudar, não se esqueçam de entrar em comunicação conosco. O Evangelho desta terça-feira está no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, é o versículo 6, depois os versículos de 12 a 14. Então, praticamente, quem quiser ler tudo, é Mateus, capítulo 6, até o versículo 14. Mateus, capítulo 7, versículo 6, até o versículo 14. Vou ler aqui o trechinho do Evangelho, depois a gente conversa um pouquinho sobre o que Jesus está nos falando hoje. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros façam a vocês, façam vocês também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, nesse trechinho que acabamos de ler, em primeiro lugar, Jesus está nos dizendo que não devemos dar aos cães as coisas santas. Coisas santas? O que é isso? Podemos pensar na Eucaristia, podemos pensar na Palavra de Deus. As pérolas que não devemos dar aos cães, também a pérola da Eucaristia, a pérola da Palavra de Deus. O que Jesus quer dizer com isso? Não dar essas coisas santas aos cachorros, nem dar isso aos porcos. Se você der uma Bíblia a um cachorro, a um porco, ele vai estraçalhar tudo, não vai adiantar nada para ele. Se você der uma hóstia consagrada também a um cachorro, a um porco, ele vai comer aquilo e simplesmente uma comida como as outras. Então nós podemos aplicar essas palavras de Jesus, Essa coisa santa, essas pérolas são a Palavra de Deus e a Eucaristia. Jesus está querendo nos alertar, que Ele nos dá esse grande presente, a sua Palavra e o seu corpo e sangue na Santa Eucaristia. Peçamos a Deus a graça, de tratar essas coisas santas com todo respeito. E Jesus tem uma palavra forte,
Se a gente não tem esse respeito, nós nos assemelhamos aos porcos, aos cachorros. Peçamos a Deus esse grande respeito pelas coisas santas. Depois Jesus nos dá a regra de ouro, como é chamado esse versículo do Evangelho, quando ele diz assim: tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, vocês devem fazer também a eles. Todo bem que nós desejamos que seja feito a nós, esse bem nós devemos fazer aos outros. E aí nós caímos de novo na velha lição da Bíblia: amar a Deus de todo o coração, amar ao próximo como a si mesmo. Se a gente seguir essa regra de fazer o bem aos outros, aquele bem que nós queremos para nós, nós vamos ter relações humanas sadias, cheias de amor e solidariedade. É isso que realmente nos traz a paz, a felicidade que Deus tem preparado para nós. E Jesus nos dá um alerta: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição. O que é essa porta estreita? O que é esse caminho que a gente não deve seguir, né? A porta grande e o caminho espaçoso. Podemos dizer o seguinte: para a gente amar e fazer o bem aos outros, como a gente gostaria que fosse feito a nós, nós temos que muitas vezes sacrificar o nosso egoísmo. Muita gente entra pela porta larga, pelo caminho largo, que é o caminho do egoísmo. Cuida de si e os outros que se danem. Muitos de Jesus, muitos entram por esse caminho, mas esse caminho não leva à vida. Como é estreito de Jesus, como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. Está no versículo 14. Precisamos, pedir a Jesus essa graça de ser dos poucos que encontram essa porta, encontram esse caminho e entrem por essa porta, andem por esse caminho. Que Deus nos ajude a acolher a palavra dele hoje, com muita oração, com muita fé, com muito amor. Um bom dia para vocês.